Durante a maior parte da história humana, o controle nunca foi exercido pela força bruta. Ele sempre começou pela mente. Carl Jung observou algo que hoje se tornou impossível ignorar. O homem moderno não é controlado por ordens, mas por desejos. O desejo não aparece como imposição, ele aparece como escolha, e é exatamente por isso que funciona. Quando o desejo passa a decidir o que você busca, o que você evita e o que você tolera, não é mais necessário vigiar seus pensamentos. Você mesmo passa a se conduzir. Jung chamava isso de um dos mecanismos mais eficazes de dominação psíquica. Fazer o indivíduo acreditar que está seguindo a própria vontade, quando na verdade está apenas respondendo a estímulos cuidadosamente moldados. Neste vídeo, não vamos falar de conspiração, vamos falar de psicologia profunda, porque entender como o desejo foi transformado em ferramenta de controle é o primeiro passo para perceber quem realmente está no comando da sua mente. Neste vídeo, vou explorar exatamente como funciona esse mecanismo de controle através do desejo, como ele foi desenvolvido, por que é tão eficiente e, principalmente, como a compreensão desse processo pode ser o primeiro passo para a libertação. Você provavelmente está detectando os efeitos desse sistema de controle mental através do desejo, e entender como ele funciona pode ser a chave para recuperar o comando da sua própria mente, porque a liberdade real não começa com a mudança das circunstâncias externas. Ela começa com a compreensão de como a sua própria psique foi programada para responder a estímulos que mantêm você fragmentado e controlável. Carl Jung foi um dos primeiros psicólogos a perceber que o desejo humano estava sendo sistematicamente manipulado para fins de controle social. Isso aconteceu quando ele começou a observar padrões nos seus pacientes que transcendiam as questões pessoais individuais. Jung notou que pacientes de diferentes backgrounds sociais, culturais e econômicos apresentavam o mesmo tipo de fragmentação psicológica, uma incapacidade de estar presentes ao momento atual porque estavam constantemente preocupados com o que não tinham. Essa preocupação não era ocasional, era constante, como se a mente tivesse sido programada para sempre buscar algo externo para se sentir completa. Jung inicialmente interpretou isso como consequência natural da condição humana, mas conforme suas observações se aprofundaram, ele percebeu que havia algo artificial nesse padrão. A intensidade e a persistência do desejo pareciam desproporcionais às necessidades reais das pessoas. Foi então que ele começou a investigar as forças sociais que estavam moldando a psique moderna e descobriu que técnicas psicológicas estavam sendo deliberadamente aplicadas para intensificar e direcionar o desejo humano. Edward Bernays, sobrinho de Freud e pai da propaganda moderna, havia começado a aplicar princípios psicanalíticos para criar desejos artificiais nas massas. Ele não vendia produtos, vendia fantasias de como a pessoa se sentiria se tivesse aqueles produtos. Jung percebeu que essa técnica funcionava porque ativava o que ele chamava de complexos inconscientes, padrões emocionais automáticos que operam abaixo do nível de consciência. Quando uma propaganda ativa um complexo relacionado à inadequação pessoal, por exemplo, ela não precisa convencer racionalmente a pessoa a comprar o produto. Ela apenas precisa associar o produto à resolução daquela inadequação. E o próprio complexo faz o trabalho de gerar o desejo. O brilhantismo dessa técnica está na sua sutileza. A pessoa não sente que está sendo manipulada. Ela sente que está tendo uma resposta autêntica a algo que realmente quer ou precisa. Jung identificou que esse processo criava 3 efeitos devastadores na psique. Primeiro, a fragmentação da atenção. Quando a mente está constantemente estimulada por desejos artificiais,
ela perde a capacidade de sustentar atenção prolongada em qualquer coisa. E sem atenção sustentada, não há desenvolvimento de consciência. Segundo, a dependência de validação externa. Quando os desejos são constantemente ativados e parcialmente satisfeitos através do consumo, a pessoa desenvolve dependência de estímulos externos para se sentir bem. Ela perde contato com fontes internas de satisfação. Terceiro, a repressão do processo de individuação. Jung acreditava que todo ser humano tem um impulso natural para se tornar quem realmente é, processo que ele chamava de individuação. Mas esse processo requer introspecção, reflexão, confronto com a própria sombra, e uma mente fragmentada por desejos constantes não consegue sustentar esses processos internos. Jung percebeu que o sistema de controle através do desejo era particularmente eficiente porque usava a própria energia psíquica da pessoa contra ela mesma. Ao invés de reprimir externamente, ele desviava a energia interna para objetivos que mantinham a pessoa fragmentada e dependente. E o mais perturbador, quanto mais a pessoa satisfazia os desejos artificiais, mais fragmentada ela ficava, porque cada satisfação criava novos desejos, e cada novo desejo fragmentava mais a atenção. Jung concluiu que a sociedade moderna havia criado, sem perceber, um sistema que impedia sistematicamente o desenvolvimento psicológico genuíno, e que a libertação desse sistema exigiria primeiro compreender como ele funciona. Porque você não pode se libertar de algo que não consegue ver. E a maior força do sistema de controle através do desejo é sua invisibilidade. Ele opera através de impulsos que parecem completamente naturais e pessoais. Jung observou que a mente humana, quando submetida à estimulação constante de desejos, desenvolve um padrão específico de fragmentação que impede o desenvolvimento da consciência integrada. A mente fragmentada opera como um rádio que não consegue sintonizar uma estação específica. Ela capta múltiplos sinais simultaneamente, criando um ruído constante que impede a clareza de percepção. Esse ruído não é acidental. É o resultado natural da superestimulação dos centros de desejo no cérebro. Quando esses centros são constantemente ativados por estímulos externos, eles começam a dominar o funcionamento mental, reduzindo a capacidade das áreas responsáveis pela reflexão, contemplação e síntese. Jung identificou que a estimulação constante cria 3 tipos específicos de fragmentação. A fragmentação temporal faz com que a mente perca a capacidade de estar presente. Ela fica constantemente dividida entre arrependimentos do passado e ansiedade sobre o futuro. O momento presente, onde a consciência genuína pode se desenvolver, se torna inacessível. Isso acontece porque o desejo sempre se refere a algo que não existe no presente. Ou é saudade de algo que já foi, ou é expectativa de algo que ainda não é. E uma mente condicionada a viver no desejo gradualmente perde a habilidade de habitar o agora. A fragmentação atencional impede a mente de sustentar foco profundo em qualquer objeto ou atividade. A atenção fica constantemente saltando de estímulo em estímulo, buscando novidade, intensidade, gratificação. Jung percebeu que essa incapacidade de atenção sustentada não era déficit natural, mas consequência do condicionamento. A mente estava sendo treinada a buscar constantemente novos estímulos porque o sistema de controle se beneficiava dessa dispersão. A fragmentação identitária faz com que a pessoa perca contato com seu núcleo autêntico. Ela começa a se definir através dos objetos que deseja, das experiências que busca, das imagens que projeta. A identidade se torna uma coleção de desejos ao invés de uma consciência integrada.
Jung observou que seus pacientes frequentemente descreviam sensação de não saber quem realmente são. E ele percebeu que isso não era confusão natural da adolescência ou crise existencial normal. Era resultado direto de viver constantemente fora de si mesmo, projetado em desejos externos. A estimulação constante também cria o que Jung chamou de vício de intensidade. A mente se acostuma com níveis altos de estímulo e gradualmente perde a capacidade de encontrar satisfação em experiências sutis. Silêncio se torna desconfortável. Simplicidade parece entediante. Atividades que exigem paciência, como leitura profunda, contemplação, relacionamentos genuínos, perdem a capacidade de reter a atenção. E quanto mais a mente busca intensidade externa, mais ela se desconecta da riqueza da vida interior. As sensações sutis, os insights silenciosos, as alegrias simples ficam imperceptíveis porque a mente só consegue registrar estímulos grosseiros. Jung percebeu que essa fragmentação não era efeito colateral acidental da modernidade. Era funcional para um sistema que precisa de consumidores automáticos. Uma mente fragmentada não questiona, não reflete, não consegue sustentar a atenção necessária para a análise crítica. Ela apenas reage aos estímulos que lhe são apresentados. O aspecto mais insidioso dessa fragmentação é que ela se autorreforça. Quanto mais fragmentada a mente fica, mais ela busca estímulos externos para aliviar o desconforto da fragmentação. E quanto mais estímulos busca, mais fragmentada fica. É um ciclo que se intensifica progressivamente até que a pessoa perde completamente a capacidade de estar sozinha consigo mesma, sem desconforto. A própria presença se torna insuportável porque está associada à fragmentação interna. Jung concluiu que a recuperação da mente integrada exigiria período de jejum de estímulos, redução deliberada da exposição à estimulação artificial para permitir que os padrões naturais de funcionamento mental se restaurassem. Mas ele também percebeu que essa recuperação seria extremamente difícil porque a sociedade inteira estava estruturada para manter as pessoas em estado de estimulação constante, e que a pressão social para participar dessa estimulação faria qualquer tentativa de recuperação parecer antissocial ou anormal. Para Jung, a individuação, o processo de se tornar quem realmente se é, representa o objetivo máximo do desenvolvimento psicológico humano. Mas ele descobriu que o desejo artificialmente estimulado é um dos maiores obstáculos para esse processo. A individuação requer que a pessoa se volte para dentro e explore as camadas profundas da própria psique. Isso inclui confrontar aspectos rejeitados de si mesmo, a sombra, integrar elementos inconscientes e desenvolver relacionamento autêntico com o que Jung chamava de self, o núcleo mais profundo da personalidade. Mas esse processo interior é impossível quando a mente está constantemente voltada para fora, buscando objetos externos de desejo. O desejo funciona como força centrífuga que empurra a consciência para longe do centro. Quanto mais intensa a experiência de desejo, mais a pessoa se projeta no objeto desejado e menos consegue habitar seu próprio centro psicológico. Jung observou que seus pacientes que viviam em estado de desejo constante desenvolviam o que ele chamava de inflação do ego, identificação excessiva com as imagens que projetavam externamente, combinado com desconexão total do self autêntico. Essas pessoas podiam descrever detalhadamente o que queriam ter, onde queriam estar, como queriam ser percebidas, mas eram incapazes de responder perguntas simples sobre quem realmente eram, o que genuinamente valorizavam, qual era seu propósito autêntico. O desejo também impede a individuação, porque cria dependência de validação externa.
A pessoa que vive no desejo está constantemente buscando confirmação de que suas escolhas são corretas, de que seus objetivos são válidos, de que sua direção é adequada. Mas a individuação exige exatamente o oposto: a coragem de seguir a própria verdade interior, mesmo quando ela conflita com expectativas sociais. Exige desenvolvimento de autoridade interna que não precisa de aprovação externa para validar suas escolhas. Quando Jung analisava sonhos de pacientes dominados por desejos artificiais, ele consistentemente encontrava símbolos de fragmentação, dispersão e perda de centro. Os sonhos refletiam a condição da psique, sem núcleo estável, constantemente reativa a influências externas. Por outro lado, quando pacientes começavam a se libertar dos padrões de desejo compulsivo, seus sonhos mostravam símbolos de integração, centralização e emergência de nova ordem interna. O desejo também impede a individuação porque consome a energia psíquica necessária para o trabalho interior. A individuação é processo que exige energia, atenção e tempo. Mas quando essas energias estão constantemente sendo drenadas pela busca de satisfação de desejos externos, não sobra nada para o desenvolvimento interno. Jung percebeu que muitos de seus pacientes viviam em estado de exaustão psicológica crônica, não porque suas vidas eram objetivamente difíceis, mas porque estavam gastando energia psíquica em desejos artificiais que nunca podiam ser verdadeiramente satisfeitos. E energia psíquica esgotada não pode sustentar os processos delicados da introspecção, da contemplação e da integração que a individuação exige. Outro aspecto crucial: o desejo artificialmente estimulado cria identificação com a persona, a máscara social que usamos para nos adequar às expectativas externas. A pessoa começou a acreditar que é aquilo que deseja, que vale aquilo que possui, que significa aquilo que projeta. Mas a individuação exige exatamente o contrário: a capacidade de distinguir entre persona e self autêntico, de reconhecer que a máscara social é útil, mas não é a identidade real. Jung concluiu que a sociedade moderna, ao intensificar artificialmente os desejos humanos, estava inadvertidamente sabotando o processo natural de maturação psicológica. Estava criando adultos cronológicos que permaneciam psicologicamente adolescentes, sempre buscando fora de si mesmos aquilo que só pode ser encontrado dentro. E essa adolescência psicológica prolongada não era acidental. Era funcional para um sistema que precisa de pessoas que nunca desenvolvam autoridade interna suficiente para questionar as estruturas que as governam. A individuação representa ameaça ao controle social porque cria pessoas que pensam por si mesmas, que encontram satisfação através de processos internos, que não dependem de validação externa para saber quem são. Por isso, o sistema de controle através do desejo é tão eficiente. Ele impede que as pessoas alcancem a maturidade psicológica necessária para se libertarem dele. Jung percebeu que por trás da estimulação artificial do desejo havia um sistema econômico que se beneficiava diretamente da fragmentação psicológica das massas. Não era conspiração deliberada, mas convergência de interesses que criava pressão sistemática para manter as pessoas em estado de desejo constante. O sistema capitalista moderno depende fundamentalmente do consumo crescente para se sustentar, mas o consumo natural, baseado em necessidades reais, tem limites. Uma pessoa só precisa de certa quantidade de comida, roupas, abrigo. Para expandir o consumo além das necessidades naturais, foi necessário criar necessidades artificiais. E essas necessidades artificiais só podiam ser criadas através da manipulação psicológica dos desejos. Jung identificou que essa manipulação operava através de 3 mecanismos principais. O primeiro era a criação de insatisfação permanente.
Através de técnicas publicitárias sofisticadas, as pessoas eram constantemente expostas a imagens de vidas melhores, experiências superiores, objetos necessários que elas não possuíam. Essa exposição constante à falta criava estado psicológico de inadequação crônica. A pessoa sempre sentia que havia algo errado com sua vida atual, algo que precisava ser corrigido através da aquisição de objetos externos. O segundo mecanismo era a associação de produtos com necessidades psicológicas profundas. Ao invés de vender carros, vendiam liberdade. Ao invés de vender roupas, vendiam aceitação social. Ao invés de vender produtos de beleza, vendiam amor próprio. Essa associação criava confusão entre necessidades psicológicas legítimas e produtos comerciais. A pessoa acreditava genuinamente que precisava comprar algo para satisfazer necessidades emocionais que, na verdade, só podiam ser satisfeitas através de desenvolvimento interno. O terceiro mecanismo era a aceleração dos ciclos de satisfação. Os produtos eram designados para proporcionar satisfação intensa, mas temporária. E no momento em que a satisfação começava a diminuir, novos produtos eram apresentados para reativar o desejo. Isso criava o que Jung chamava de roda do hamster psicológica. A pessoa corria cada vez mais rápido atrás de satisfações temporárias sem nunca alcançar satisfação duradoura. Jung percebeu que esse sistema era particularmente eficiente porque usava impulsos psicológicos naturais para fins artificiais. O desejo de crescimento, de beleza, de conexão, de significado eram impulsos autênticos, mas estavam sendo redirecionados para objetos que não podiam satisfazê-los genuinamente. E quanto mais a pessoa tentava satisfazer necessidades psicológicas através de consumo material, mais frustrada ficava. Mas ao invés de questionar o método, ela assumia que o problema era não estar consumindo o suficiente. O sistema também se beneficiava da fragmentação atencional que o desejo constante criava. Pessoas com atenção fragmentada não conseguem sustentar a reflexão profunda necessária para questionar os fundamentos do sistema que as governa. Elas podem reclamar de aspectos específicos, preços altos, qualidade baixa, atendimento ruim, mas não conseguem questionar se o consumismo como filosofia de vida está contribuindo para sua fragmentação psicológica. Jung observou que os próprios criadores do sistema frequentemente se tornavam vítimas dele. Executivos de empresas que desenvolviam técnicas de manipulação psicológica acabavam sendo manipulados pelas técnicas que criavam. Isso demonstrava que não se tratava de grupo mal-intencionado controlando massas inocentes. Era sistema que se auto-perpetuava porque beneficiava economicamente todos os participantes no curto prazo, mesmo destruindo-os psicologicamente no longo prazo. Jung concluiu que a libertação desse sistema exigiria não apenas mudança individual, mas compreensão coletiva de como ele funciona. Porque enquanto a maioria das pessoas permanecesse inconsciente dos mecanismos de manipulação, elas continuariam perpetuando o sistema através de suas escolhas aparentemente livres. E essa compreensão coletiva só seria possível se indivíduos suficientes desenvolvessem consciência suficiente para ver além da ilusão de que seus desejos são completamente pessoais e autênticos. A primeira etapa da libertação é sempre reconhecer que você está sendo manipulado. E isso requer tipo de honestidade brutal que poucas pessoas estão dispostas a enfrentar. Jung identificou que o desejo sexual havia se tornado uma das ferramentas mais poderosas de fragmentação mental porque combina a força do impulso mais primitivo da natureza humana com técnicas sofisticadas de manipulação psicológica. O desejo sexual, em seu estado natural, é força integradora. Ele conecta a pessoa com a energia vital, com a criatividade, com a força que gera vida.
Nas tradições antigas, era reverenciado como manifestação da força criativa divina. Mas Jung observou que na sociedade moderna, esse desejo havia sido sistematicamente pervertido para servir como instrumento de controle mental. O primeiro aspecto dessa hipnotização foi a hipersexualização do ambiente cultural. Através de mídia, propaganda e entretenimento, imagens e sugestões sexuais foram inseridas em praticamente todos os aspectos da vida cotidiana. Essa hipersexualização não aconteceu acidentalmente. Foi estratégia deliberada baseada na compreensão de que mentes constantemente estimuladas sexualmente ficam fragmentadas e facilmente controláveis. Quando a mente está frequentemente ativada sexualmente, ela perde capacidade de contemplação profunda, de reflexão sustentada, de desenvolvimento espiritual. A energia que deveria estar disponível para crescimento interno é constantemente drenada através de fantasias e estimulações sexuais. Jung percebeu que pacientes que viviam em estado de ativação sexual constante desenvolviam padrões específicos de comportamento: impulsividade, dificuldade de concentração, necessidade compulsiva de validação, incapacidade de encontrar satisfação em atividades simples. Esses pacientes relatavam sensação de estar sempre buscando algo, sem saber exatamente o que, e quanto mais tentavam satisfazer essa busca através de estímulos sexuais, mais intensa ela ficava. O segundo aspecto foi a comercialização da sexualidade. O desejo sexual foi transformado em commodity que podia ser vendida através de produtos, serviços e experiências. Isso criou associação artificial entre satisfação sexual e consumo material. A pessoa começou a acreditar que sua vida sexual melhoraria se comprasse certos produtos, se parecesse de certas formas, se tivesse acesso a certas experiências. E como a satisfação sexual verdadeira não pode ser comprada, essa associação criava ciclo de frustração, onde a pessoa gastava energia e recursos perseguindo algo que não podia ser alcançado através do consumo. O terceiro aspecto foi a fragmentação do desejo sexual em impulsos desconectados. Ao invés de ser experienciado como força integradora que conecta corpo, emoção e espírito, o desejo sexual foi reduzido à estimulação física desconectada de intimidade emocional ou significado espiritual. Isso criava tipo de desejo que nunca podia ser genuinamente satisfeito, porque estava desconectado dos contextos que lhe davam significado. A pessoa podia ter estimulação sexual intensa, mas continuava sentindo vazio porque a experiência não tocava as camadas mais profundas da necessidade humana de conexão. Jung observou que a pornografia era particularmente eficiente em criar essa fragmentação, porque oferecia intensidade sexual sem qualquer das responsabilidades, vulnerabilidades ou intimidade que acompanham a sexualidade autêntica. E quanto mais a pessoa se acostumava com essa sexualidade artificial, mais difícil se tornava experimentar satisfação na sexualidade real, que é naturalmente mais sutil e complexa. O quarto aspecto foi a criação de insegurança sexual sistemática. Através de imagens idealizadas de corpos, performances e experiências, padrões irreais foram estabelecidos como normais. Isso fez com que pessoas normais se sentissem inadequadas sexualmente, criando ansiedade e insegurança que podiam ser resolvidas através do consumo de produtos e serviços relacionados à melhoria sexual. Jung percebeu que essa insegurança sexual artificialmente criada fragmentava a mente porque a pessoa ficava constantemente preocupada com sua performance, aparência e adequação sexual, ao invés de poder relaxar na experiência natural da própria sexualidade. O resultado final dessa hipnotização
foi a criação de uma população com desejos sexuais intensos, mas incapacidade de satisfação sexual genuína. E como a energia sexual é uma das forças mais poderosas da psique humana, essa frustração gerava agitação mental constante que impedia o desenvolvimento de consciência estável. Jung concluiu que a recuperação da relação saudável com a energia sexual era essencial para a libertação do controle mental através do desejo. Mas essa recuperação exigiria afastar-se deliberadamente da hipersexualização cultural e redescobrir a sexualidade como força sagrada ao invés de commodity comercial. Jung desenvolveu o conceito de sombra coletiva, os aspectos rejeitados e reprimidos da psique humana que, quando não integrados conscientemente, se manifestam de formas destrutivas na sociedade. Ele identificou que o consumo compulsivo era uma das principais manifestações da sombra coletiva moderna. A projeção dos aspectos rejeitados de si mesmo em objetos externos que supostamente poderiam completar ou curar a fragmentação interna. A sombra individual contém as partes de nós mesmos que não conseguimos aceitar. Nossos medos, inadequações, impulsos primitivos, necessidades não satisfeitas. Quando esses aspectos são reprimidos ao invés de integrados, eles ganham poder no inconsciente e começam a dirigir o comportamento de formas indiretas. Na sociedade de consumo, a sombra individual é sistematicamente projetada em produtos comerciais. A pessoa que não consegue aceitar sua própria vulnerabilidade compra produtos que prometem invulnerabilidade. A pessoa, que rejeita sua própria simplicidade, compra produtos que prometem sofisticação. Jung observou que essa projeção era cuidadosamente explorada pela indústria da propaganda, que havia desenvolvido técnicas para identificar as sombras mais comuns e criar produtos que prometiam resolvê-las externamente. Mas como a sombra é aspecto interno da psique, ela não pode ser resolvida através de objetos externos. Então, a compra do produto proporciona alívio temporário, seguido de retorno da inadequação original, criando necessidade de mais consumo. A sombra coletiva inclui também os impulsos que a sociedade como um todo rejeita: agressividade, sexualidade primitiva, necessidade de transcendência, impulsos tribais, e o sistema de consumo canaliza esses impulsos de formas que são lucrativas, mas não satisfatórias. A agressividade natural é canalizada através de esportes violentos, jogos agressivos, produtos que prometem domínio. A sexualidade primitiva é canalizada através de pornografia, produtos de sedução, entretenimento sexualizado. A necessidade de transcendência é canalizada através de produtos espirituais, experiências transformadoras, substâncias que prometem expansão de consciência. Em cada caso, o impulso natural é reconhecido e parcialmente satisfeito, mas de forma que mantém a pessoa dependente de estímulos externos ao invés de desenvolver capacidade interna de integração. Jung percebeu que o consumo compulsivo também funcionava como ritual de exorcismo inconsciente. A pessoa comprava temporariamente a ilusão de que havia resolvido seus conflitos internos através da aquisição de objetos que simbolizavam resolução. Mas como a resolução era apenas simbólica, os conflitos retornavam, exigindo novos rituais de consumo. E quanto mais a pessoa dependia desses rituais externos, mais ela perdia contato com sua capacidade natural de processar conflitos internos. A sombra coletiva também se manifesta como inveja sistemática. O sistema de consumo depende de fazer cada pessoa sentir que outros têm algo que ela não tem, e que isso é problema que precisa ser resolvido através da aquisição. Essa inveja artificialmente estimulada fragmenta a comunidade humana porque transforma relações naturais de cooperação em competição por objetos e status.
e pessoas fragmentadas da comunidade são mais facilmente controláveis porque não têm suporte coletivo para resistir à manipulação. Jung observou que sociedades tradicionais tinham rituais específicos para a integração da sombra coletiva. Festivais onde comportamentos normalmente reprimidos eram temporariamente permitidos, cerimônias que reconheciam e honravam os aspectos sombrios da natureza humana. Esses rituais permitiam que a sombra fosse expressa conscientemente e depois reintegrada, ao invés de acumular pressão no inconsciente coletivo. Mas a sociedade moderna eliminou esses rituais sem criar alternativas saudáveis, e o vazio foi preenchido pelo consumo compulsivo, forma de ritual que reconhece a sombra, mas não a integra, criando dependência ao invés de resolução. A libertação da sombra coletiva através do consumo requer primeiro reconhecimento de que muitos dos nossos desejos de compra não são sobre os objetos em si, mas sobre aspectos rejeitados de nós mesmos que estamos tentando resolver externamente. E depois, desenvolvimento da coragem para integrar esses aspectos conscientemente através de trabalho interior ao invés de tentar comprá-los. Jung acreditava que a libertação do controle mental através do desejo não acontece pela eliminação dos desejos, mas pelo desenvolvimento da consciência discriminativa que pode distinguir entre desejos autênticos e desejos artificialmente implantados. Essa libertação requer 3 estágios de desenvolvimento psicológico. O primeiro estágio é o reconhecimento. A pessoa precisa se tornar consciente de que está sendo influenciada por forças psicológicas que ela não compreende completamente. Isso significa desenvolver capacidade de observar seus próprios desejos com distanciamento crítico. Jung recomendava a prática que ele chamava de observação dos impulsos. Sempre que um desejo surgisse, comprar algo, fazer algo, ter algo, a pessoa deveria pausar e questionar: de onde vem esse desejo? Ele surge de uma necessidade autêntica ou foi ativado por algum estímulo externo? Essa observação não precisa eliminar o desejo, mas cria espaço psicológico entre o impulso e a ação. E nesse espaço, a consciência pode se desenvolver. O segundo estágio é a retirada da projeção. Isso significa reconhecer que os objetos externos não podem satisfazer necessidades psicológicas internas, que nenhum produto pode dar autoestima, que nenhuma experiência pode criar identidade, que nenhum objeto pode preencher vazio existencial. Jung observou que esse reconhecimento é doloroso porque força a pessoa a confrontar suas inadequações internas ao invés de tentar comprá-las. Mas é também libertador porque elimina a ilusão de que a felicidade pode ser adquirida externamente. A retirada da projeção permite que a energia psíquica que estava sendo dispersa em buscas externas seja redirecionada para desenvolvimento interno. O terceiro estágio é a integração da sombra. Isso significa aceitar conscientemente os aspectos rejeitados de si mesmo, ao invés de tentar resolvê-los através do consumo. Se você tem necessidade de sentir-se poderoso, desenvolva poder real através de competência e caráter. Se você tem necessidade de sentir-se belo, cultive beleza interna através de virtude e sabedoria. A integração da sombra não elimina os impulsos, mas os transforma de forças destrutivas em forças criativas. A agressividade se torna assertividade. A necessidade de validação se torna autocompaixão. O medo da morte se torna apreciação da vida. Jung também identificou práticas específicas que facilitam essa libertação. A contemplação silenciosa regular permite que a mente se estabilize e desenvolva a capacidade de discernimento. Sem momentos regulares de silêncio, a mente permanece constantemente reativa aos estímulos externos.
O estudo de si mesmo através de diários, reflexão e análise dos próprios padrões desenvolve autoconsciência. Jung acreditava que a maioria das pessoas vive no piloto automático, reagindo aos impulsos sem compreender de onde eles vêm. A exposição a perspectivas que transcendem o consumismo, através de filosofia, espiritualidade, arte, natureza, expande a consciência além dos horizontes limitados da cultura comercial. Jung enfatizava que essa libertação não significa rejeitar todos os aspectos da sociedade moderna, mas desenvolver relação consciente com eles. Uma pessoa livre pode participar do consumo quando escolhe conscientemente, mas não é dirigida compulsivamente por desejos artificiais. A meta não é tornar-se eremita, mas tornar-se pessoa que pode navegar a sociedade moderna mantendo o centro interno estável. Alguém que pode dizer sim ou não para oportunidades de consumo baseado em discernimento interno ao invés de impulsos condicionados. Jung acreditava que quando o número suficiente de pessoas desenvolve essa consciência discriminativa, a própria sociedade começa a mudar, porque o sistema de controle através do desejo só funciona enquanto a maioria das pessoas permanece inconsciente de como ele opera. E quando as pessoas se tornam conscientes, elas naturalmente começam a fazer escolhas diferentes. E essas escolhas diferentes criam pressão para que o sistema se adapte ou seja substituído por alternativas mais saudáveis. A libertação individual, então, não é apenas benefício pessoal, é contribuição para a evolução coletiva da consciência humana. Se você chegou até o final deste vídeo, você demonstra capacidade de sustentar a atenção em tópicos que exigem reflexão profunda. Essa capacidade é essencial para a libertação que Jung descreveu. A pergunta é: você está disposto a aplicar essa mesma qualidade de atenção para observar seus próprios desejos e impulsos? Está disposto a questionar se aquilo que você quer é realmente seu ou foi implantado por forças que você não controla? Porque do outro lado desse questionamento existe um tipo de liberdade que não pode ser comprada. A liberdade de ser governado por sua própria consciência, ao invés de ser dirigido por desejos artificiais que mantêm você fragmentado e dependente. A consciência é a única força que pode se libertar da manipulação, mas apenas quando é aplicada com coragem e honestidade brutal sobre o funcionamento da própria mente.